Vamos lá? Capítulo 4. O coelho manda alguém. O coelho branco voltava pulando devagar e olhando com atenção para um lado e para o outro, como faz quem perde alguma coisa. Alice ouviu dizer a si mesmo: a duquesa, a duquesa. Ai, minhas patas, meus pelos e meus bigodes, ela vai mandar me executar. Isto é tão certo como 2 e 2 são 4. Onde será que deixei cair? Como pude fazer isso? Alice logo adivinhou que ele estava procurando o leque e o par de luvas de camurça branca. Ela sempre, com boa vontade, também começou a procurar, mas não encontrou o menor sinal deles. Tudo parecia ter mudado desde quando se viu nadando na lagoa. O salão com a mesa de vidro e a portinha tinham desaparecido completamente. Assim que o coelho avistou Alice procurando algo, gritou zangado com ela: Ora, Mariana, o que está fazendo aqui? Corra imediatamente para casa e me traga um par de luvas e um leque. Rápido, vá! Alice ficou tão assustada que correu na direção que ele apontava em lugar de lhe dizer que estava cometendo um engano. Achou que eu era a empregada dele, disse a si mesma enquanto corria. Vai ficar surpreso quando souber que sou eu, mas é melhor ir buscar seu leque e suas luvas, isto é, se eu conseguir encontrá-los. Chegou a uma casinha muito bonita, com uma placa de metal bem lustrada na porta, que tinha gravado o nome Coelho B. Entrou sem bater, subiu correndo as escadas com medo de encontrar a verdadeira Mariana e ser expulsa da casa, antes mesmo de encontrar o leque e as luvas. Que coisa esquisita, disse Alice, receber ordens de um coelho. Imagino Diná me dando ordens. A babá me chamando: Senhorita Alice, vem aqui e se prepare para o passeio. E eu respondendo: 1 minuto, tenho que vigiar este buraco até Diná voltar para que o rato não fuja. Mas, se ela começasse a dar ordens para as pessoas, não ia deixar Diná lá em casa por muito tempo. Nesse momento, entrou num quartinho bem arrumado com uma mesa perto da janela e sobre ela, como Alice desejava, um leque e 2 ou 3 pares de luvinhas de camurça branca. Ela os apanhou e já estava saindo do quarto quando pôs os olhos numa garrafinha perto do espelho. Desta vez não havia rótulo com as palavras beba-me. Mesmo assim, ela destapou a garrafinha e a levou à boca. Sei que alguma coisa interessante certamente vai me acontecer, disse. É o que acontece sempre que como ou bebo. Então vou ver o que é essa garrafa. Espero que me faça crescer de novo, porque já estou muito cansada de ser uma coisinha tão pequena. E foi isso mesmo que aconteceu, mais rápido do que ela esperava. Não tinha bebido nem a metade do que continha a garrafa e sua cabeça já batia no teto. Teve de se dobrar para não quebrar o pescoço. Soltou a garrafa. Chega, espero não crescer mais do que isso. Já não consigo passar pela porta. Não devia ter bebido tanto. Tarde demais para arrependimento. Continuou crescendo e logo precisou ficar de joelhos. Em seguida, nem mais isso podia fazer. Experimentou deitar no chão, com um cotovelo contra a porta e passando o outro braço em torno da cabeça. Continuava crescendo. Como última tentativa, pôs um braço para fora da janela e enfiou um pé pela chaminé. Haja o que houver, já não posso fazer mais nada. O que vai ser de mim? Por sorte, o efeito da garrafinha mágica havia acabado e ela tinha parado de crescer. Mas a situação era um bocado incômoda e como não parecia haver jeito algum de sair do quarto, dá para entender por que ela se sentia tão infeliz. Era bem mais agradável lá em casa, pensou a pobre Alice.
Não estava sempre aumentando e diminuindo de tamanho, e nem recebia ordens de ratos e coelhos. Quase chego a desejar não ter entrado naquela toca de coelho e, no entanto, é interessante saber esse tipo de vida. Fico pensando o que terá havido comigo. Quando eu lia contos de fadas, achava que aquele tipo de coisa não acontecia de fato. Agora cá estou, eu metida no meio de um. Tenho certeza de que deve haver um livro escrito sobre mim. Deve haver. Quando eu crescer, eu mesma vou escrever um. Bem, eu já cresci, acrescentou Tristonho. Pelo menos aqui não há espaço para eu crescer mais. Mas, então pensou, quer dizer que eu nunca vou ter mais idade do que tenho agora? Isso pode ser bom, porque nunca vou ser uma velhinha, mas vou ter que fazer as lições de casa todos os dias da minha vida. Ai, isso não me agrada nem um pouco. Ah, Alice, sua boba, respondeu a si mesma. Como ia conseguir fazer as lições aqui? Mal tem espaço para você. Imagine para um livro de escola. E assim continuava, ora perguntando, ora respondendo, em uma conversa consigo mesma. Minutos depois, percebeu uma voz lá fora e calou-se para ouvi-la. Mariana, Mariana, disse a voz. Dê cá minhas luvas, já. Ouviu o barulho das patinhas na escada, sabia que era o coelho que vinha atrás dela e começou a tremer a ponto de balançar a casa. Esquecia que agora uma 100 vezes maior que o coelho e não tinha o menor motivo para ter medo dele. Nesse instante, o coelho chegou à porta e tentou abri-la, mas a porta abria por dentro e, além disso, o cotovelo de Alice a mantinha trancada. Ele não podia abrir. Alice ouviu dizer: vou dar a volta e entrar pela janela. Ah, não vai mesmo, pensou Alice. Quando imaginou que o coelho estaria embaixo da janela, ela estirou a mão para fora como quem quer pegar algo. Não pegou nada, mas ouviu um gritinho agudo, um barulho de queda e outro de vidro quebrado. Imaginou que ele devia ter caído numa estufa de pepinos ou em algo assim. Ouviu uma voz furiosa, a do coelho. Pate, pate. Onde você está? Uma voz que ela nunca tinha ouvido respondeu. Tô aqui, patrão. Tô colhendo maçãs. Colhendo maçãs? Disse o coelho furioso. Vem aqui imediatamente e me ajude com isso. Mais barulho de vidro quebrado. Agora me diga, Pati, o que é aquilo na janela? Tal com jeito de ser um braço para patrão. Um braço, seu burro? Onde já se viu um braço daquele tamanho? Ocupa a janela toda. Tá certo, patrão, ocupa, mas que é um braço, isso é. Bem, pois ele não tem nada que estar ali. Vá lá e retire aquele braço. Houve um silêncio. Depois Alice ouviu uns cochichos. Como? Patrão, eu não estou gostando nada disso. E... faça o que eu mando, seu covarde. Então, ela esticou a mão para fora de novo, fez o movimento de quem quer pegar algo e dessa vez ouviu 2 gritinhos agudos e mais som de vidro quebrado. Como eles têm estufas por aqui, pensou Alice, o que será que vão fazer agora? Se o que querem é me puxar pela janela, bem que eu gostaria que conseguisse. Não quero ficar aqui por mais tempo, sem dúvida. Esperou e, por alguns minutos, não ouviu nada. Então percebeu o ruído de rodas de carrinho e de várias vozes. Conseguiu ouvir o que diziam algumas. Onde está a outra escada? Ué, só trouxe uma. A outra está com o Bill. Bill, traz aqui, rapaz. Põe nesse canto. Não é preciso amarrar as 2 primeiro. Não alcançam nem a metade. Não, elas vão resolver. Não precisa tanto. Bill, pega essa corda. E será que o telhado aguenta? Olha essa telha solta. Tá caindo. Cuidado.
Barulhão. Quem fez isso? Foi o Bill, eu acho. Quem vai descer pela chaminé? Não, eu não. Pode ir. Isso eu não vou fazer, não mesmo. O Bill faz. Bill, o patrão está dizendo para você descer pela chaminé. Ah, então é o Bill que vai descer pela chaminé? Disse Alice a si mesma. Parece que jogam tudo nas costas do Bill. Bill, nota de rodapé. Bill, além de nome próprio, também significa conta, isto é, lista de despesas a serem pagas. Note como a conta vai para o Bill. Este personagem vai reaparecer no capítulo 11. Voltando. Não queria estar no lugar dele. A lareira é muito estreita, mas acho que consigo dar um chutezinho. Enfiou o pé pela chaminé e, máximo que podia, e esperou até ouvir um bichinho. Não podia saber qual, arranhado e rastejando logo acima de seu pé. Esse é o Bill. Deu um bom chute e ficou esperando para ver o que acontecia. Ouviu um coro de vozes. Lá vai o Bill! Aí ouviu a voz do coelho. Você aí, perto da cerca, pegue-o. Silêncio e depois confusão de voz. Levante a cabeça dele. Dê um gole de conhaque. Cuidado, pode engasgar. Como está, amigão? O que aconteceu? Conte tudo pra gente. Então Alice ouviu uma voz fraquinha, fininha. Esse é o Bill, pensou. Nem eu sei o que houve. Não precisa mais, obrigada, estou melhor agora. Mas ainda atrapalhado. Não dá para contar. O que sei é que algo pulou em mim, como um boneco de molas, e voei feito um foguete. Foi mesmo, amigo, disseram. Precisamos queimar a casa, disse o coelho. Alice não gritou mais alto que podia. Se fizesse isso, ponho a Dinah atrás de vocês. O silêncio foi mortal. De imediato, Alice pensou, o que será que vão fazer agora? Se tivessem um pouco de juízo, retirariam o telhado. Passado 1 minuto ou 2, o movimento recomeçou e Alice ouviu a voz do coelho. Um carrinho de mão cheio deve bastar. É só o começo. Alice pensava, um carrinho cheio do quê? Mas não teve muito tempo para imaginar o que seria, porque uma chuva de pedrinhas entrou pela janela e algumas atingiram o rosto dela. Vou pôr um fim nessa história, disse a si mesma, e gritou para fora da casa. É melhor não fazerem isso de novo. Silêncio mortal. Para a surpresa de Alice, as pedrinhas que eles tinham jogado assim que caíram no chão viraram bolinhos. Ela teve uma brilhante ideia. Se eu comer um desses bolinhos, devo mudar de tamanho. Como não posso crescer mais, devo encolher. Então, comeu um bolinho e, encantada, percebeu que encolhia. Quando ficou pequena o suficiente para passar pela porta, saiu correndo da casa. Viu uma multidão de pássaros e animaizinhos do lado de fora da casa. Bill, o pobre lagartinho, estava no meio deles. 2 barquinhos da Índia o seguravam, fazendo com que bebesse algo de uma garrafa. Correram todos atrás de Alice no momento em que a viram. Mas ela foi mais rápida e logo estava a salvo em meio a um bosque com tantas árvores que era quase escuro. A primeira coisa que tenho que fazer, disse Alice, andando pelo bosque, é voltar ao meu tamanho normal. A segunda é encontrar o caminho que leva àquele jardim adorável. Acho que esse é o melhor plano. O plano parecia excelente, sem dúvida, simples e claro. A única dificuldade era o fato de Alice não ter a menor ideia de como realizá-lo. Caminhava, olhando ansiosa por entre as árvores do bosque, quando ouviu um latidinho acima da cabeça. Olhou rapidamente para ver o que era. Um filhote de cachorro enorme. Alice estava pequena. Olhava para ela com grandes olhos redondos, esticando a patinha para a menina. Pobrezinho, disse Alice com carinho. E se esforçou tentando assoviar para ele. Ao mesmo tempo, ficou apavorada, pensando que ele podia estar com fome. Neste caso, seria capaz de devorá-la, mesmo ela tendo sido simpática com ele. Sem pensar muito no que fazia, pegou uma varinha e estendeu ao filhote. Ele soltou-o no ar para pegá-la na maior alegria.
Alice aproveitou para se esconder atrás de uma planta grande cheia de espinhos, com medo de que ele passasse por cima dela. Mas, assim que ele a viu do outro lado, correu para ela tentando pegar a varinha. Ela sempre se escondia com medo. Pensou que, no tamanho que estava, brincar com ele seria como brincar com um cavalo com força para puxar um carro. O filhote corria de um lado para o outro atrás da varinha, sempre latindo. Por isso, cansou e sentou-se com a língua de fora e os grandes olhos quase fechados. Alice percebeu que era uma boa hora para fugir, e então correu até ficar exausta, sem fôlego, e ouvir fraco o latido do cãozinho à distância. Mas era uma graça de filhote, pensava Alice, enquanto se apoiava numa flor chamada botão de ouro, abanando-se com uma de suas pétalas. Eu gostaria de ter ensinado alguns truques a ele, se eu tivesse o tamanho certo para isso. Nossa, quase esqueci de que preciso crescer de novo. Deixa eu ver. Como é que se faz? Acho que tenho que comer ou beber alguma coisa, mas a grande questão, o quê? Olhou as flores e a grama ao redor, mas nada parecia servir para comer ou beber. Perto dela havia um cogumelo enorme. Os dois eram quase do mesmo tamanho. Olhou embaixo dele, olhou de um lado e de outro, olhou atrás. Pensou, então, em ver o que tinha em cima. Ficou na pontinha dos pés e espiou pela borda do cogumelo. Bateu os olhos em uma grande lagarta azul, sentada, braços cruzados, fumando calmamente um longo cachimbo oriental, sem dar a menor atenção a Alice ou a alguma coisa.